Hoje, uma das epidemias mais bizarras já registradas da história que castigou a cidade de Estrasburgo no século XVI. Nada mais, nada menos que 400 pessoas foram acometidas por um desejo irresistível de dançar. Quem nunca, né? Mas nesse caso, algumas das pessoas dançaram até a morte. Uma lenda, um surto de histeria coletiva ou um flash mob tão bem executado que abriu um precedente para todos os outros. O que foi a epidemia de dança de 1518? Às margens do rio Reno, Estrasburgo, que fazia parte do Sacro Império Romano, era uma cidade comercial movimentada, com feiras frequentadas por comerciantes de todo o continente. Em algum momento, em meados de julho de 1518, uma mulher solitária conhecida como Frau Trofea entrou em uma de suas ruas estreitas e iniciou uma vigília de dança que duraria de 4 a 6 dias seguidos. Dentro de uma semana, outros 34 se juntaram à dança, e até o final de agosto, como registrou um cronista da época, 400 pessoas haviam experimentado a loucura dançando incontrolavelmente. Nas casas, corredores e espaços públicos, enquanto o medo paralisava a cidade e os membros da elite se desesperavam, a dança continuava com intensidade irracional. Raramente parando para comer, beber ou descansar, muitos deles dançavam por dias ou até semanas. Dezenas morreram de exaustão, derrame e ataque cardíaco. Quando se chegava perto das pessoas, via-se que elas não queriam dançar. Suas feições não eram de alegria, mas de desespero. Primeiro atribuíram o surto a São Guido, um santo católico protetor dos dançarinos e dos epiléticos, também conhecido por São Vito. Provavelmente alguém despertara a ira do santo e ele castigou a cidade, motivo pelo qual o episódio também é conhecido por Praga de São Vito. Combinada com as doenças e a fome que castigavam Estrasburgo, a superstição de São Guido pode ter desencadeado uma histeria induzida pelo estresse que tomou conta de grande parte da cidade. Outras teorias sugeriram que os dançarinos eram membros de um culto religioso, ou mesmo que eles acidentalmente ingeriram um fungo que cresce em centeio úmido e produz espasmos e alucinações. Mais tarde, quando a dança se tornou epidêmica, nobres e burgueses preocupados consultaram os médicos locais, que elaboraram diversas teorias, mas não conseguiram explicar de maneira satisfatória o que estava acontecendo. E perante aquela situação desesperadora, o que as autoridades resolveram fazer? Pegar aquelas pessoas, tentar conversar com elas, saber o que estava acontecendo, levar para um sanatório ou algum outro local onde elas pudessem ser observadas e tratadas? Não! Sabe o que as autoridades fizeram? Eles esvaziaram 2 prédios públicos, esvaziaram o mercado central da cidade, mandaram construir um palquinho de madeira, contrataram músicos e dançarinos profissionais e deixaram as pessoas lá como se fosse uma grande rave. Segundo as autoridades, as pessoas acometidas pelo surto só recuperariam a cabeça se elas mantivessem aqueles movimentos frenéticos até que descarregassem completamente a sua energia, mas infelizmente uma parte dessas 400 pessoas só parou de dançar quando perdeu a vida. O episódio, que começou em julho, terminou somente em setembro, quando parte dessas pessoas foi levada para um santuário no topo de uma montanha para orar pelas suas vidas e rezar pela sua absolvição. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se não gostou...